Nós estamos naquele ponto do catecismo, parágrafo 120, onde o catecismo nos ensina sobre a revelação de Deus. Falou da importância da Sagrada Escritura, falou da importância da sagrada tradição da Igreja, que foi quem compôs a Bíblia, quem montou a Bíblia. Porque, como nós já dissemos aqui, nós sabemos que a Bíblia não caiu do céu. A Bíblia, nenhum dos seus livros traz a relação de todos os livros da Bíblia, ou seja, o seu índice. Então, quem compôs a Bíblia, quem compôs o índice da Bíblia, foi a própria Igreja, a própria tradição da Igreja. O que quer dizer que, se não existisse a Igreja, não existiria a Bíblia, como nós a conhecemos hoje. Então, nós temos aí o Antigo Testamento, o Novo Testamento, com 46 livros no Antigo Testamento e mais 27 no Novo Testamento, que são os livros considerados inspirados pelo Espírito Santo. Muitos outros livros foram retirados da Bíblia, como nós sabemos, os chamados apócrifos, porque são livros que não eram inspirados pelo Espírito Santo. Muitas vezes deram o nome de Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Filipe, etc. Mas, na verdade, esses livros não foram escritos por esses apóstolos. Foram escritos por outras pessoas que quiseram dar o nome dos apóstolos ao livro simplesmente para dar uma maior importância a eles. Mas nós sabemos que não foram escritos pelos apóstolos. Apenas os 4 evangelhos, que a igreja chama de canônicos, que são considerados os evangelhos inspirados pelo Espírito Santo. Da mesma forma, outros livros do Novo Testamento, como, por exemplo, Atos, havia os chamados Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, de Tomé, de Filipe, de Tadeu, mas, na verdade, esses Atos também não eram escritos por esses apóstolos. O único Atos que foi inserido na Bíblia pela Igreja foi o Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, porque todos os outros eram, na verdade, falsos. Também muitas outras epístolas, vários apocalipses, existia um Apocalipse de Pedro, lá do século II, um Apocalipse de Paulo, do ano 380, um Apocalipse chamado a Sibila Cristã, do século III, mas tudo isso foi colocado fora da Bíblia pela Igreja, considerado apócrifo, porque não eram inspirados pelo Espírito Santo. Também, meus irmãos, do Antigo Testamento, nós tínhamos muitos livros que foram retirados também da Bíblia. A Igreja não aceitou colocá-los na Bíblia porque também foram considerados não inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, os chamados Jubileus, a vida de Adão e Eva, Enoque 1, Enoque 2, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, Escada de Jacó, José e Azenete, Testamento dos 12 Patriarcas, Assunção de Moisés, Testamento de Jó, Salmos de Salomão, Ódes de Salomão, Testamento de Salomão, Apocalipse de Elias, Ascensão de Elias, Paralipômenos de Jeremias, enfim, muitos outros livros do Antigo Testamento a Igreja não considerou inspirados pelo Espírito Santo. Por isso a Igreja não aceitou colocá-los na Bíblia. Então você percebe que foi um trabalho muito grande para a Igreja montar a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Portanto, quem não acredita na Igreja, na autoridade da Igreja, na tradição da Igreja, não deveria acreditar na Bíblia, não deveria ler a Bíblia, porque a Bíblia é exatamente um fruto da Igreja Católica. Quando os reformadores protestantes separaram-se da Igreja, eles retiraram 7 livros da Bíblia, ou seja, não consideraram inspirados. Alguns deles, Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiástico, Esdras, Judite, etc., Esther, por critérios
que os judeus antigos tinham usado para retirar esses livros da Bíblia judaica. Então, o que os protestantes fizeram foi seguir uma tradição judaica que não era cristã para retirar alguns livros da Bíblia, mas não acrescentaram nenhum livro, né? Por isso é muito importante a gente entender que a igreja foi aquela que berçou a Bíblia, aquela que montou a Bíblia. E a igreja nos garante muitas coisas importantes. Por exemplo, que os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, a igreja defende firmemente que esses 4 evangelhos, né, são históricos. De fato, foram escritos pelos evangelistas. Não é uma ficção, não foram escritos mais tarde pelas comunidades desses apóstolos, não, foram escritos por eles mesmos. A igreja garante isso, porque há um erro, há uma heresia, que quer dizer que os evangelhos foram escritos mais tarde, lá pelo ano 120, não é verdade. Nós sabemos que nas grutas de Qumran, onde haviam documentos do ano 70 depois de Cristo e que foram descobertos só por volta do ano de 1948 na Palestina, nas grutas de Qumran. Nós sabemos que aí foram encontrados alguns versículos dos evangelhos, o que prova que os evangelhos são de antes do ano 70. Esta é uma prova inconteste, inequívoca, de que os evangelhos foram escritos pelos próprios apóstolos. Bem, depois também nós conhecemos o Antigo Testamento, e a igreja nos ensina que há uma relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento preparou o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele revela de certa forma também o Antigo Testamento, porque a gente sabe que só à luz de Cristo é que a gente consegue compreender as coisas de Deus. Então, a Sagrada Escritura, meus irmãos, é a forma que Deus se expressa a nós e que foi escrita. Nós já sabemos que nem tudo foi escrito, porque naquele tempo era difícil escrever, mas aquilo que foi escrito nós temos e guardamos com todo carinho e veneramos como a Santa Palavra de Deus. Então, para entender bem, para concluir, a igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma como a igreja adora o corpo de Cristo na Eucaristia. É por isso que na missa, na Santa Missa, nós temos a liturgia da palavra e depois temos a liturgia eucarística. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diz o importantíssimo Salmo 118 ou 119, lá no versículo 105. A luz de Deus é para nós caminho de salvação. Bem, e nós podemos também continuar essa reflexão vendo agora a resposta do homem a Deus. Então Deus se revela ao homem. Nós já falamos isso, mostramos com bastante detalhe. Deus se revela e o homem dá a sua resposta a Deus. Essa resposta do homem a Deus é uma resposta de fé. Quer dizer, Deus, ele se manifestou a nós de muitas maneiras. Primeiro, pela criação do mundo. Quando nós abrimos os olhos, nós vemos a beleza de Deus, a beleza da criatura, a beleza do Criador. Se existe esta beleza que a gente vê neste mundo, então existe o autor da beleza, que é muito mais belo. Se existe a inteligência neste mundo, então existe a inteligência que criou esta inteligência, então uma inteligência muito maior. Se existe a ordem nesse mundo, então existe uma ordem que gerou esta ordem, a ordem que está em Deus, uma ordem perfeita. E assim por diante. Por esse caminho, nós vemos Deus pela criação. Quando nós olhamos dentro de nós, nós vemos também a nossa grandeza, a nossa inteligência, liberdade, a nossa vontade, consciência, capacidade de amar, de cantar, de sorrir, de chorar. E por isso nós vemos aí também a presença de Deus. E Deus depois se revela, além disso, se revela pela Sagrada Escritura,
pela tradição, por tudo aquilo que a igreja nos ensina. Por isso, então, o homem dá a sua resposta a Deus. E a resposta do homem a Deus é esta: eu creio. É a obediência da fé. Né? Essa obediência na fé significa submeter-se livremente à palavra de Deus ouvida, visto que a sua verdade é garantida pelo próprio Deus. A própria verdade. Não é uma verdade garantida por um homem, é uma verdade garantida por Deus. A palavra é palavra de Deus. Né? Desta obediência, Abraão foi assim o modelo mais importante no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a Virgem Maria, a sua mais perfeita realização. Maria foi aquela que obedeceu na fé. Não é? Entregou sua vida a Deus na fé, faça-se em mim segundo a tua palavra. E não perguntou para Deus mais nada. Deixou que Deus cumprisse nela, né, a sua santa vontade. A bem-aventurada Virgem Maria é, portanto, aquela que acreditou, como disse a ela Santa Isabel, né? Bem-aventurada a que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. E foi por causa desta fé, meus irmãos, que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Né? Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus, por isso a igreja venera em Nossa Senhora a realização mais pura da fé. E também muitos homens foram homens de fé. Nós vemos, por exemplo, São Paulo. São Paulo dizia: eu sei em quem eu pus a minha fé. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, né? São Paulo dizia: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei onde eu depositei a minha vida. Em Deus. Por isso, eu sigo em frente com muita alegria, com muita convicção. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer. Crer no Pai Todo-Poderoso. Crer em Jesus Cristo, o Filho bendito de Deus, e crer no Espírito Santo, né? Que é aquele que o Pai e o Filho enviaram para que guie a igreja, para que ensine a igreja, para que a igreja cumpra o seu papel neste mundo. Por isso a igreja não cessa de confessar a sua fé em um só Deus. Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Bem, e o que é esta fé? Queremos conversar um pouco sobre o que significa a fé, o que o Catecismo nos ensina sobre o que é a fé. Fé é acreditar em Deus que se revela. Deus apresenta assim como que as suas credenciais, pela criação do mundo, pela beleza do mundo, pela beleza da nossa alma, aquilo que está dentro de nós, pela revelação das Escrituras, pela revelação da tradição da igreja, a gente vê o que é a fé. Mas a fé também, o Catecismo diz que é uma graça, e por isso nós precisamos pedir essa graça a Deus. Quando São Pedro confessou que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus disse para ele, que essa revelação veio, não veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está no céu. Então, o Pai revelou a Pedro que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Por isso Pedro acreditou. Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, a fé, em primeiro lugar, é uma graça. É um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus, e para que se preste esta fé, exige-se a graça, de Deus, os auxílios do Espírito Santo à nossa alma, para que a gente possa acreditar nessa verdade belíssima. Mas a fé também é um ato humano. A fé também depende da gente. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios do Espírito Santo, mas também é necessário um ato autenticamente humano, ou seja, a crer não contraria a nossa liberdade, nem a nossa inteligência, nem a nossa vontade, confiar em Deus, aderir às verdades que Deus revela. Então, nós podemos acreditar com a nossa inteligência, com a nossa vontade, depois que Deus apresentou a nós as suas credenciais. Então, nós podemos dizer: eu creio, Senhor. Então, na fé,
a inteligência, meus irmãos, e a vontade humanas cooperam com a graça de Deus. É bonito isso. A graça é oferecida a nós, mas essa graça tem que ser correspondida com a nossa inteligência, com a nossa liberdade, com a nossa vontade, com a nossa consciência. Como dizia, né, o Concílio Vaticano e também São Tomás de Aquino, crer é um ato da inteligência que concorda com a verdade divina, né, usando da vontade movida por Deus através da sua graça. É assim que São Tomás, né, definia a graça, um ato da inteligência. Crer é um ato da inteligência que concorda com a verdade divina, usando da vontade, quer dizer, mandada pela vontade, movida por Deus através da graça. Então, a graça de Deus move a nossa vontade, a nossa inteligência para a gente crer. Então, a fé e a inteligência não são coisas independentes. E uma não é contrária à outra, a fé e a razão. Não. A fé e a razão são duas verdades que caminham juntas. O mesmo Deus que nos deu a inteligência, nos deu também a fé. Eu até escrevi um livro, né? Ciência e fé em harmonia. O cientista não precisa ser ateu, ser contra Deus. Pelo contrário, o cientista é aquele que mais enxerga a beleza de Deus, principalmente através da ciência. O cientista, ele se debruça sobre, por exemplo, o corpo humano, sobre a natureza, as leis da física, as leis do corpo humano, as leis dos astros, da astronomia. Então, o cientista é aquele que, mais do que ninguém, toca o rosto de Deus, enxerga a beleza de Deus. Por isso, ele não precisa ser ateu. Aliás, não pode ser ateu. O grande Dr. Francis Collins, que escreveu aquele livro A Linguagem de Deus, e que foi o homem que chefiou o projeto de biotecnologia mais importante do mundo, o projeto que decodificou o genoma humano, que terminou no ano 2003, patrocinado pelos Estados Unidos. O Dr. Francis Collins, que foi o presidente, o coordenador desse projeto imenso, ele diz que, para ele, a opção mais irracional que existe é o ateísmo. A opção mais irracional é o ateísmo. Não é? Porque o cientista é aquele que vê a beleza da ciência e vê que quem fez essa beleza foi Deus. Então o cientista como que toca o rosto de Deus. Então o catecismo diz para nós que o motivo de crer não é o fato das verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e assim inteligíveis à luz da nossa razão. Nós cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem enganar-se e nem enganar-nos. Deus não pode se enganar e não pode enganar os outros. Agora, é claro que muitas coisas que Deus nos revela nós não compreendemos, nós não vamos compreender de forma alguma o mistério da Santíssima Trindade. Não podemos compreender Deus. Se a gente compreendesse Deus, ele não seria o Deus verdadeiro de Santo Agostinho, porque o Deus verdadeiro não cabe na nossa cabeça, não é? Ele é infinito. Então, nós temos que acreditar nesse Deus sem poder compreender tudo. Ora, você compreende tudo nesta vida? Você compreende como é que funciona um corpo humano? Você sabe como funciona o cérebro? Cada célula do nosso corpo? Nada, nós não sabemos. Tudo para nós é um grande mistério. Na escola, na universidade, nas pesquisas, nós aprendemos um pouquinho das coisas. Agora você imagina querer compreender o Criador de todas as coisas, a inteligência que gerou toda a inteligência, a beleza que gerou toda a beleza, a ordem que gerou toda a ordem. É impossível para nós. É por isso que Santo Agostinho dizia: Deus não é para ser compreendido, entendido. Deus é para ser adorado.
Deus é para ser adorado. Santo Agostinho diz: se o compreendesseis, ele não seria Deus. Se você disser, eu compreendo Deus, eu entendi Deus 100%, você pode ter certeza que você não compreendeu o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é inatingível, é inefável. Não há palavras para a gente explicar. Isto é bom, porque isso nos faz humildes, criaturas humildes, que aceitam a bondade de Deus, aceitam o amor de Deus. O mais importante, meus irmãos, é saber que esse Deus nos ama, que esse Deus criou todas as coisas por amor, nos deu esse mundo belíssimo para nos agradar e fez de cada um de nós, homens, mulheres, os reis desse mundo. Né? E vivendo nesse mundo, construindo esse mundo, amando esse mundo, darmos continuamente glória a Ele, no nosso nome, mas também em nome de toda a criação. A criação não sabe louvar a Deus, não sabe bendizer a Deus. Então quem vai bendizer a Deus em nome de toda a criação, de todo o reino mineral, todo o reino vegetal, de todo o reino animal, de todo o cosmos, de todas as bilhões e bilhões de galáxias e estrelas, somos nós. Quando o homem levanta a mão para o céu, levanta o coração para o céu, para louvar a Deus, para bendizer a Deus, ele, como rei de toda a criação, a quem Deus nos concedeu, ele está também glorificando a Deus em nome de todas as criaturas.